Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor. O Senhor nos incluiu no corpo do Senhor. Tomamos do pão, bebemos do cálice, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Agradecemos por ter a palavra do Senhor em nossas mãos. Queremos tê-la, Senhor, em nossa mente e coração. Queremos ter entendimento. Senhor, nessa passagem, Daniel diz que ouviu, mas não entendeu nada. Ó, Senhor, precisamos da sabedoria que vem do Senhor, do entendimento do Senhor. Abra, Senhor, nosso entendimento. Agradecemos a Ti, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo que o Senhor nos enviou. Então faz-nos, Senhor, entender essas coisas. Faz-nos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus. Em nome dEle oramos. Amém. Então chegamos ao fim de Daniel. Aí no capítulo 11, versículo 36 em diante, é uma parte profética. No capítulo 11, do versículo 1 ao 35, já se trata de história, pois são profecias que já foram cumpridas. Nós vimos principalmente na vida de Antíoco Epifânio. Agora, do versículo 36 até o final, trata-se do anticristo, do príncipe que há de vir. Daquele profetizado em Daniel capítulo 9, que faria aliança com Israel durante 7 anos. Então, do versículo 36 até o 45, trata do filho da iniquidade. Trata daquele que tem o número de homens, 666. Então se trata de uma parte profética, não cumpriu ainda. E aí no versículo 44 e 45, nós já consideramos, é só uma breve revisão, diz aí: mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Dá-nos a entender então que o anticristo terá uma resistência vinda do Oriente, e uma resistência vinda do Norte. Oriente de Israel, Norte de Israel. Hoje nós poderíamos comparar a China
Poderíamos dizer a Rússia. Lá em Apocalipse 9 diz de milhões de soldados que virão para invadir Israel. Milhões de soldados do Oriente, ou muito provavelmente da China. Diz aqui que o anticristo ouvirá notícias do norte, certamente da Rússia, conforme descrito em Ezequiel 38, 39. A Rússia, juntamente com outras nações, virão à peleja contra Israel. Israel ali então sofre nas mãos do anticristo. Israel também sofrerá na batalha do Armagedon. No versículo 45 diz assim: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então aqui diz a localização do QG, ou do quartel do anticristo. Diz que as suas tendas estarão armadas entre os mares. Que mares? O mar Mediterrâneo e o mar Morto. Entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Mas chegará ao seu fim. Mas ele não ficará apenas aí instalado entre o Mediterrâneo e o mar Morto. Diz a palavra de Deus então que ele colocará a imagem da abominação desoladora no lugar santo. Ele então invadirá Jerusalém. Diz aí então no versículo 45, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Contra o Monte Sião, contra a cidade de Jerusalém. E ele então invadirá Jerusalém e colocará sua imagem no templo que àquela época estará erguido. Agora, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, então nesse tempo do anticristo, o que acontecerá? Se levantará Miguel. Quem é esse Miguel? Esse Miguel é mencionado na Escritura poucas vezes. Volte aí algumas páginas. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 13. Quem é esse Miguel, protetor do povo de Daniel? Aqui são palavras do anjo Gabriel. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Irmãos, hoje essa Pérsia seria o Irã. Mas o príncipe do reino do Irã, podemos dizer assim, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então diz que esse Miguel é um dos principais príncipes de Deus. Lá em Efésios diz que a nossa luta é contra principados celestiais. Então lá no céu existem principados. Dentre esses príncipes, um dos primeiros, um dos maiores arcanjos, um dos arcanjos é esse tal de Miguel. Miguel, o arcanjo Miguel, protetor do povo de Daniel, povo de Israel. Então diz aqui que esse Miguel ajudou Gabriel a trazer a mensagem a Daniel, porque havia um outro anjo resistindo, um anjo do Irã, um anjo da Pérsia. E hoje é isso mesmo que acontece, irmãos. O Irã é o grande inimigo da nação de Israel. O Irã patrocina movimentos terroristas contra Israel, ainda hoje. Então, sobre o povo do Irã existe esse principado em oposição a Israel. Outra menção de Miguel está em Judas. Judas, versículo 9. Judas, versículo 9.
Contudo, o arcanjo Miguel, então aqui nós sabemos que ele não é um simples príncipe, ele é um arcanjo, um principal dos anjos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, se lá em Daniel o príncipe da Pérsia está contra Miguel, aqui, nessa cena, é o próprio Satanás. Satanás que é chefe do príncipe do Irã, do príncipe da Pérsia. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Moisés morreu ou não morreu? Se estão disputando o corpo, é porque ele morreu. E onde ele foi sepultado? Ninguém sabe. Deus não permitiu que ninguém soubesse onde Moisés foi sepultado. Mas de alguma maneira, Satanás, o diabo, tinha algum plano com esse corpo de Moisés. E Satanás brigou, contendeu com Miguel por aquele corpo, por aquele cadáver. O que Satanás poderia fazer com o cadáver de um homem santo? Muita coisa, né? Se houvesse conhecimento de onde estava, onde estivesse o corpo de Moisés, irmãos, haveria procissão até hoje. Haveria romaria. Aquele lugar seria transformado em lugar santo. Mas Deus não quer isso. Deus não queria isso. Então aqui o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, na sua briga contra o diabo, Miguel não maldisse, não proferiu juízo infamatório contra o diabo. Miguel simplesmente disse para o diabo: diabo, o Senhor te repreenda. O próprio Deus, o Senhor, vai te repreender. Então, aqui nesse momento, Miguel não tem autorização para ir além disso. Mas já Apocalipse 12, na última menção de Miguel na Bíblia, a contenda vai ser, além de simplesmente proferir uma sentença contra o diabo. Aqui irão as vias de fato. Irão as vias de fato. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No meu entendimento, irmãos, essa mulher se refere a Israel. José, quando teve o sonho, ele sonhou com essas estrelas. Sonhou com o sol, com a lua. Então, por isso eu interpreto isso aqui como Israel. Versículo 2: que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Esse é um número marcante. 1260 dias, dividido por 30, 42 meses. Dividido por ano de 360, 3 anos e meio. 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então quem peleja contra o dragão? Miguel. E o São Jorge, guerreiro?
Não é o São Jorge, não. É o Miguel. Está escrito aqui, ó, Miguel. Não sei se tem alguém devoto de São Jorge aí. Não deve ter, claro. Mas para que vocês não sejam enganados com fábulas. Quem peleja contra o diabo, contra o dragão, é o arcanjo Miguel. Quem peleja contra o diabo e seus anjos é o arcanjo Miguel e os seus anjos. Houve anjos que se rebelaram contra Deus, seguiram Satanás. Houve anjos fiéis que mantêm debaixo do domínio da obediência ao Senhor. Versículo 8. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, onde hoje está Satanás? No inferno? Aqui falou aqui, no céu. Na minha Bíblia em português, Ferreira de Almeida aqui, no céu. Ele está lá no céu? Sim, irmãos, existem céus dos céus. Nós lemos em Jó, que Satanás veio na presença do Senhor, quando os filhos de Deus se reuniram, Satanás também. Mas ele será lançado dessa posição do céu para a terra. Mas no presente, ele está no céu. Mas esse lugar que ele está no céu não prevalecerá, porque ele será expulso, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o que Satanás está fazendo hoje lá no céu? Te acusando. Está lá te acusando. Versículo 11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando Satanás perdeu seu lugar no céu, ele sabe, pouco tempo lhe resta. Quanto tempo restará para Satanás após ele ser expulso por Miguel? Quanto tempo sobrará para ele até que ele seja preso e colocado, ele seja acorrentado e seja colocado preso no abismo por 1000 anos? Quanto tempo falta? 1260 dias, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então eu interpreto que essa mulher é Israel. Quando Satanás se via. Ei, meu português me trai. Quando Satanás alguém diz aí, se vir atirado na terra, ele vai então perseguir a nação de Israel. A nação de Israel, um remanescente, aqui diz, foi levado para um lugar deserto, onde vai ser preservado 1260 dias. Versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quando nós estudamos Daniel, nós vimos que a Jordânia vai ficar fora da vista do anticristo. Então, muito provavelmente, a nação de Israel, ou esse remanescente, ou esses que hão de ser salvos, vão fugir para essa região posterior ao Rio Jordão, Transjordânia, de lá do Jordão, da nação que hoje se chama Jordânia. Ali, naquele lugar deserto, ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Assim como Deus sustentou o seu povo lá no deserto, durante aqueles 40 anos,
Novamente, no futuro, Deus sustentará Israel durante 1260 dias. Eles serão sustentados, eles serão tratados, serão disciplinados por Deus. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, se ele não pode atacar aquele Israel que está protegido ali na Jordânia, ele vai perseguir outros que não estão ali naquele lugar deserto. E como que se dará essa perseguição? Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. Então nós vemos aqui semelhança com todas aquelas bestas que já tinham surgido lá no livro de Daniel. Haverá semelhança com Babilônia, representado pelo leão. Haverá semelhança da Grécia, representado pelo leopardo, que nos lembra Alexandre, em sua conquista rápida. Haverá semelhança do urso, nós lembramos da Médio-Pérsia. Todas essas características serão acumuladas no reino do anticristo. Versículo 2, parte B. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Os mesmos 1260 dias. Os mesmos 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então o dragão vai perseguir os santos. Não aqueles santos que estarão reservados na Jordânia, outros santos. E o que acontecerá com esses santos? Serão derrotados. Deus permitirá que os santos sejam derrotados pelo anticristo. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois, se você continuar a leitura, vai nos falar do falso profeta, aquele que vai seduzir a terra à adoração do anticristo. O anticristo é um sujeito político. O falso profeta é um sujeito religioso, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então, voltando para Daniel, eis aí essas menções na Bíblia de Miguel. Miguel, então, é um anjo protetor da nação de Israel. Miguel é um arcanjo. E nesse período da tribulação é que ele se levantará. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel. Então até hoje ele está aguardando o comando de Deus. Os anjos obedecem às ordens do Senhor, não agem sem autorização de Deus. Ainda não é chegado o tempo para Miguel e seus anjos pelejarem contra o diabo. Mas assim que houver a ordem de Deus, ele pelejará contra o dragão. Quando é que se dará isso? Irmãos, nós sabemos por Daniel capítulo 9 que haverá
um pacto, haverá uma aliança entre o príncipe e o povo de Israel por uma semana. Mas quando será esse pacto? Não sabemos, pode ser secreto. Mas haverá um pacto com duração de 7 anos. Mas na metade desse pacto, quando se passarem 3 anos e meio, aí então, esse príncipe quebrará essa aliança. Então, quando houver o pacto, passado aí quase 3 anos e meio, aí sim, lá no céu, haverá peleja. E com a peleja no céu, Satanás é lançado na terra. E coincide, Satanás sendo lançado na terra, ele vai se manifestar através do anticristo, durante o restante 3 anos e meio daquela aliança. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Irmãos, então o que aguarda o povo de Israel? O que está marcado na agenda do povo de Israel? Senão aflição. Mas será que os judeus ainda vão sofrer muito? Vão sofrer muito. Será que eles vão sofrer mais do que eles sofreram na Segunda Guerra, debaixo de Hitler? Sim. O Holocausto não foi demais? Foi muito. Mas foi o máximo? Não. Aqui a Escritura é bem clara em dizer: angústia tal qual nunca houve. Israel ainda sofrerá mais do que sofreu na Segunda Guerra Mundial, mais do que sofreu no Holocausto. Irmãos, no Holocausto, Hitler, diz a história que matou 6 milhões de judeus. E nós temos filmes daquelas câmaras de gás, de todo aquele sofrimento, mas aqui está escrito: ainda haverá angústia maior do que aquilo. Haverá tempo de angústia. Essa angústia, de acordo com Jeremias, é conhecida como angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. O próprio Senhor Jesus mencionou isso. Vamos para Mateus 24. Mateus 24. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Que lugar santo é esse? Quando você vir um chefe político, um líder, no lugar santo. Quem é esse líder? Jesus Cristo disse: o abominável da desolação. Quando virdes, Jesus aqui está falando para os seus discípulos, quando vocês virem no lugar santo, que lugar santo é esse? Lugar santo é esse? Mas que pergunta simples. Mas irmãos, Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Onde é esse lugar santo? Qual é o lugar santo na terra? Aparecida do Norte? Por que você está rindo, Laura? Meca, Medina, Roma. Todos os caminhos levam a Roma. É disso que a Escritura fala. Deus considera Roma lugar santo na terra? O que vocês acham, irmãos? E tudo que há lá em Roma, tudo que há lá, tudo que existe lá, é santo aos olhos de Deus? Não, irmãos. Onde que é esse lugar santo que o anticristo vai se manifestar? Jerusalém. Então, bota o seu canal do YouTube lá em Jerusalém, aquelas câmaras que ficam lá, 24 horas. Aí que você vê esse líder poderoso se manifestando, opa, é isso aqui.
É disso que Jesus está falando. Quando virdes Jerusalém, Jerusalém, no lugar santo. Mas hoje não existe templo, então nós deduzimos, irmãos, haverá necessidade de reconstruir o templo do Senhor, para que os judeus voltem a sacrificar diariamente. Será? Será. Ah, mas tem uma mesquita lá hoje. Não interessa, eles vão construir, de alguma forma eles vão construir. Vai aparecer esse templo, e esse líder vai invadir esse templo, e vai colocar a sua imagem da desolação, lá no templo. Então Jesus diz aqui, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então não está dizendo para os brasileiros aqui no Brasil, não. Quem estiver lá na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobeirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Irmãos, alguns intérpretes usam esse texto para dizer que essa profecia já foi cumprida no ano 70, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos de Tito, o general romano. Será? Houve sofrimento ali naquele ano 70? Houve. Mas Jesus está dizendo, jamais haverá, até agora, não tem havido, nem haverá jamais. Será que os sofrimentos que os judeus passaram no ano 70 são comparáveis ao sofrimento que eles passaram na Segunda Guerra Mundial? O que vocês acham? Qual foi maior? O da Segunda Guerra Mundial ou o sofrimento que eles tiveram no ano 70? A cidade cercada pelos exércitos romanos. Qual vocês acham foi maior? Foi Hitler? Sofrimento de Hitler ou sofrimento de Tito? Ah, Samuel, não conheço história. Vou te dizer, o de Hitler foi maior. Mas Jesus está falando, haverá um maior do que o de Hitler. Daniel falou, grande aflição, como nunca houve. Então essa profecia de Mateus 24, se houve algum cumprimento, foi parcial, com respeito ao ano 70, sim. Cumpriu parcialmente. Ali no ano 70, quem visse Jerusalém cercada de exército, era para, fugir. Diz a tradição que João fugiu. João pegou Maria e fugiram. Muitos irmãos, muitos cristãos, fugiram. Os judeus, empedernidos, permaneceram na cidade e sofreram. E foram mortos. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando se dará a abreviação? Até qual contagem de dias Deus permitirá? Deus dirá, chega. Aflição, sofrimento, basta. Você vai chegar só até aqui. Porque se Deus permitisse que aquele marco ultrapassasse, diz aqui, não sobraria ninguém. Ninguém seria salvo. Então nós sabemos por Daniel, sabemos por Apocalipse. Essa abreviação se dará 1260 dias. Quando se completarem os 1260 dias de perseguição, de reino do anticristo, Deus dirá, basta. Basta. Se Deus permitisse mais, nenhum dos escolhidos seria salvo. Nenhum dos escolhidos de quem? Se nós compararmos com Daniel capítulo 12, escolhidos de Israel. Aqueles que estão escritos no livro. Os redimidos de Israel. Versículo 23.
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Olha, Jesus já está anunciando. Irmãos, haverá sim pessoas que se dirão, eu sou o Cristo. Ou haverá propaganda para eles como se eles fossem o Cristo. Mas Jesus está dizendo, não acreditem. Mas se eles disserem, Cristo está lá no deserto, não vá lá, não saia. É necessário você aguardar a manifestação das nuvens. Jesus, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Voltando para Daniel capítulo 12. Então está dizendo aqui, versículo 1, haverá grande angústia, qual nunca houve. Então eis aí o que resta para o povo de Israel. Coitado, eles sofrerão. Mas irmãos, por que tanto sofrimento? Porque rejeitaram o Senhor, rejeitaram o seu Messias, rejeitaram a Cristo. E vão sofrer. Para se converterem ao Senhor, infelizmente, vão sofrer. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos lá para Zacarias 13. Zacarias 13. Versículo 7. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. E em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. 1/3 do povo sobreviverá. 2/3, irmãos, serão eliminados. Podemos aplicar aqui diretamente à terra de Israel, ao povo de Israel. Então haverá grande mortandade. 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então esse 1/3 será provado, será purificado. Esse 1/3 sobrevivente se converterá ao Senhor. Israel naquela época, então, angustiado pelo anticristo, angustiado pelas nações, sofrerá grande aflição. Voltando então para Daniel 12, 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui agora fala da ressurreição. Depois da ressurreição, o que há? Qual o destino para aqueles que ressuscitam? Diz aqui, destino 1, vida eterna. Destino 2, vergonha e horror eterno. E qual que é o destino 3? Qual o destino daqueles que morrem e são ressuscitados? Vida eterna ou vergonha e horror eterno.
mas não tem uma oportunidade para passar desse horror para a vida eterna? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois o juízo. Então, com a ressurreição, irmãos, antes mesmo da ressurreição, o destino já está marcado. Aquele morto, quando ressuscitar, vai para a vida eterna. Aquele morto, quando ressuscitar, aquele outro morto, quando ressuscitar, vai para o horror eterno. Então não se engane pensando que existe uma fase intermediária, um purgatório. Não existe, irmãos. Não seja enganado. Ou, vamos simplificar, céu ou inferno. E purgatório? Não. A ponto da pessoa purgar e depois ir para o céu. Não, aqui já está selado. Então o dia de você escolher o seu destino eterno é agora. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje. Confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje. Peça a Jesus para escrever o seu nome no livro, para que você seja achado, inscrito no livro, para que você goze da vida eterna. Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado, o preço para a sua salvação. Versículo 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então haverá diferença de glória, haverá diferença de brilho entre aqueles que foram salvos? Sim. Aqueles que muitos conduzirem as pessoas à justiça, aqueles que ganharem almas para Cristo, para Deus, resplandecerão. Então esse deveria ser, irmão, um dos nossos alvos, ganhar almas para Cristo. Almas para Cristo. Assim como hoje há diferença de brilho de estrelas, lá na glória haverá essa diferença. Diz aqui, os que muitos conduzirem a justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Alguma versão vai dizer, a ciência se multiplicará. Então, alguns interpretam que o conhecimento científico expandiria em muito. Sim, é verdade. Mas eu particularmente creio que diz respeito ao conhecimento da profecia, ao conhecimento desse livro que foi selado. O anjo diz para Daniel selar. Esse livro de Daniel seria compreendido, entendido perfeitamente no tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, então ele seria muito pesquisado, investigado. Versículo 5, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado, dois seres celestiais, dois anjos. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Quando que haverá a ressurreição? Quando que terminará essa angústia de Israel? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Às vezes nós fazemos juramento só com a mão, né? Você vai lá na sua formatura, levanta a mão. Eu prometo ser um bom médico, eu vou cuidar das vidas. Eles fazem essa promessa. Eles fazem mesmo. Mas aqui esse que está jurando com as duas mãos. Aí nós vemos a seriedade, a certeza que é. Jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse nos ajuda, irmãos. Essas maravilhas, esse cumprimento, essa ressurreição se daria após a manifestação dos 3 anos e meio do anticristo. Após 1260 dias em que aquela mulher será preservada. Apocalipse nos ajuda.
E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Como é que a gente entende isso aqui? Vamos entender. Quem é o povo santo? Quem é o povo santo? Vamos, irmãos, me ajuda aí. Ajuda aí, André. Israel. Não, aqui na profecia de Daniel é Israel. Israel tem um poder, tem uma força. Alguns hoje falam que Israel é uma das potências militares. Alguns dizem que Israel tem bombas nucleares, bombas atômicas. Então as nações até mesmo receiam tocar Israel. Mas aqui o que Daniel está profetizando? O poder de Israel se acabará. O poder de Israel se acabará. Israel vai estar sob a influência, nós já dissemos, do anticristo. Vai estar atacado pelas nações, de onde se dará o Armagedon. Israel ficará destruído, chegará ao fundo do poço, totalmente debilitado, quando se acabar a destruição do poder do povo santo. E quem permitirá que o poder de Israel seja destruído? Deus. Na Apocalipse nós lemos, Deus permitirá que o dragão faça guerra contra os santos e os derrote, e os vença. Marque aí, vamos para Deuteronômio 32, 36. Deuteronômio 32, 36. Antes disso, 35. A mim me pertence a vingança e a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O próprio Deus permitirá que Israel chegue no limite mínimo. Israel perca toda a sua força. O poder de Israel se irá sob a permissão de Deus. Então, enquanto Israel estiver totalmente debilitado, Jesus se manifesta, trazendo salvação nas suas asas, trazendo vingança. Versículo 8 de Daniel: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Bom, nas coisas espirituais, nós precisamos de revelação de Deus. Nem Daniel, o mais sábio, o mais entendido, entendeu essas profecias. Quanto mais nós necessitamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Daniel confessa: eu ouvi, porém não entendi. Daniel não é como aqueles mestres falsos que ficam inventando interpretações. Não, ele não inventa interpretação. Ele diz, ele confessa: não entendi. Ele ouviu aquilo, a aflição do povo, tempos, dois tempos. Entendeu, Daniel? Não entendi. Você não entendeu? Não entendi. Eu ouvi, porém não entendi. E será que era para ele entender? Versículo 9. Versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim.
palavras fechadas, palavras reservadas para o tempo próprio. Antes de ser o tempo do fim, não haveria entendimento. Então não era para Daniel entender. Versículo 10. Muitos serão purificados, como nós lemos em Zacarias, irmãos. 1/3 será purificado, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. No tempo em que essas coisas estiverem acontecendo, no tempo da tribulação, irmãos, os sábios entenderão. No tempo da tribulação, os perversos não entenderão. De acordo com Tessalonicenses, eles amaram a mentira, eles amaram o engano e serão enganados. Deus permitirá a operação do erro, porque não amaram a verdade. Eles eram perversos. E eis aí uma sentença: nenhum perverso entenderá. Isso aqui também é uma aplicação para nós. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Não seja perverso. Você vai se encontrar em engano. Você não entenderá. Diz Provérbios, irmãos: há caminho que ao homem parece ser caminho de vida, mas são caminhos de perdição. A pessoa está andando ali achando que vai ser bem sucedido, mas está enganado, não entende. Na sua perversidade será destruído, mas os sábios entenderão. Versículo 11. Aí o Senhor aqui, pela profecia, vai dar algumas marcas. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias. 30 dias a mais que 1260. Versículo 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. 75 dias a mais. Nos 1260 dias. Então, podemos dizer que há 3 marcas. 1260 dias, o que acontece? Jesus volta. Quando o poder de Israel for eliminado, Jesus vem trazendo salvação. 1260 dias. No final dos 1260 dias, no final dos 42 meses do governo do anticristo, Jesus vem. Passa 30 dias, o governo de Jesus é instalado. Passa 75 dias, haverá o julgamento das nações. Conforme Mateus 25, 31, 46, Jesus vai reunir as ovelhas e os bodes. Antes de instalar o milênio, antes dele dizer: vinde benditos, tomai posse do reino. 1335 dias. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, segue o teu caminho. Daniel, segue o teu caminho até o fim. Daniel, você descansará. Daniel, você receberá sua herança. Isso que é dado para Daniel, irmãos, é participação de todo homem, toda mulher. Existe para você um caminho, um fim, um descanso, uma herança. Pedro estava interessado no que iria acontecer com João, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, o que te interessa? Se eu quero que João viva até que eu venha, o que te interessa? Quanto a você, segue-me. Então Pedro tem o seu caminho, Pedro tem o seu fim. Qual seria o fim de Pedro? Ser crucificado. Outros te levarão para onde você não quer. Mas você, Pedro, segue o seu caminho. Você, Pedro, deixe João seguir o caminho dele. Então existe um caminho, irmãos, particular, pessoal, o seu caminho. Essa palavra de Daniel é para você também. Você, irmão e irmã, segue o seu caminho. Eu ouvi, mas não entendi. Há muitos detalhes proféticos que nós não entendemos. Eu não entendo. Arrebatamento antes, durante, depois. Última trombeta, o que é a última trombeta? É a 7ª trombeta? Eu não sei, pode ser, alguns dizem que é.
A igreja passa ou não tribulação? Pode ser que passe. Vamos considerar o mais grave. Mas saiba de algo. Mesmo que nós não entendamos detalhes da profecia, cumpra essa palavra. Irmão, irmã, segue o seu caminho. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Permaneça até o fim. Pode ser que a nossa geração não presencie essas coisas. Embora há muitos sinais que indiquem. Há muitos sinais que indiquem que essas coisas estão próximas. Mas se não vier na nossa geração, vamos fazer como Daniel, seguir o nosso caminho até o fim. E o Senhor promete, há um descanso. Se hoje nós passamos por tempos de tribulação, tempos de angústia, haverá um descanso. Há um descanso. Noé, irmãos, recebeu aquele nome porque o seu pai estava desgostoso. Noé aguardava que Deus daria descanso, por isso colocou o nome de seu filho, Noé. Alguns aí aguardam a manifestação de Jesus e botam o nome do seu filho, Judá, Judá Leão. Eu penso que estão aguardando a manifestação do Judá Leão, né? Como é que vai chamar sua filha? Esperança. Joana, a que auxiliava Jesus com seus bens. Façamos como Daniel, siga seu caminho até o fim, descansarás e te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, de que vale tanto trabalho, tanto sofrimento por causa do Senhor, do nome do Senhor? De que vale evangelizar? De que vale você permanecer em justiça? Irmãos, haverá retribuição. Daniel, você receberá a sua herança. Você receberá a sua recompensa. Isso não é só para Daniel, é para todos nós. Segue o seu caminho, permaneça até o fim, e você será recompensado. Você descansará e você receberá a sua herança. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.